Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. A relação entre o corpo clínico que presta serviço nos balneários das Termas São Pedro Sul e o proprietário dos equipamentos, que é o próprio município representado pelo Executivo Autárquico, é extremamente complexa. Em parte porque continua a basear-se no essencial em legislação que remonta ao início do século passado. Entretanto, o mundo mudou e mudou muito. Não obstante algumas alterações que foram ocorrendo ao longo dos tempos, incluindo a do próprio conceito termal, o certo é que continuam a existir enormes sombras na interpretação de uma lei que, ao invés de ser sucessivamente remendada, necessitava de ser reformulada de alto a baixo. Mas não é fácil, dados os vários interesses envolvidos, repito, legítimos, mas que obrigam a que qualquer alteração tenha de ser negociada exaustivamente e, no final, nunca se chega a uma definição concreta, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde. Sou testemunha disso nas inúmeras reuniões em que participei para o efeito, não só como representante das maiores termas do país, mas também da Associação das Termas de Portugal e da Associação Nacional de Municípios. A última decisão da autarquia de São Pedro Sul, veiculada na comunicação social pela voz do vice-presidente do Executivo, aponta para uma cessação do vínculo, ainda que difuso, do atual diretor clínico com a autarquia, ou recomendação à Termalistura, empresa municipal que gera os equipamentos termais, para que cesse essa relação. E baseia a decisão num parecer jurídico, o que revela desde logo que a questão é controversa, porque havendo conflito ou simplesmente desacordo entre duas partes, os pareceres nunca são ímpares. Quando uma parte encomenda um parecer, é sinal que do outro lado haverá outro parecer em sentido contrário. Aparentemente, o Dr. Aires Leal vai deixar de ser o diretor clínico das Termas de São Pedro Sul por decisão da autarquia, cargo que desempenhou ao longo de quase 30 anos. Sucedeu ao Dr. Almeida Dias quando este deixou de ser diretor clínico nas mesmas circunstâncias, ou seja, também por decisão da autarquia e também ao fim de algumas décadas de exercício no cargo. Obviamente que esta circunstância traz-nos de imediato à memória inúmeros ditados populares. Mas não é isso que agora interessa. Há outro reflexo e estes sim essenciais. A atividade termal desenvolve-se hoje num ambiente de forte concorrência, quase de luta pela sobrevivência, dado o momento difícil que o país atravessa, com reflexos óbvios no dinheiro disponível dos termalistas. E nestes casos perde sempre quem mais tem, e São Pedro Sul no panorama nacional é de longe quem mais tem. É mais uma razão para que, independentemente das razões de cada qual e dos direitos de cada um, haja bom senso das partes para entender que aquilo que as termas menos necessitam neste momento difícil é de má propaganda sobre elas, e muito menos que essa má propaganda seja feita pela gente da casa. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.